Mesmo aquele de coração puro, que à noite faz as suas preces, pode tornar-se um lobo quando o acônito floresce e a lua de outono brilha. Sempre nas minhas férias, eu vou a um sítio de um amigo do meu pai, que mora em Mojimirim. Certa vez, em uma noite bonita e estrelada, nós estávamos ao redor de uma fogueira, assando batata doce. Esse amigo do meu pai resolveu contar uma história que para mim foi incrível ouvi-la. Naquela noite, ele me olhou e disse: "Você quer ouvir uma história muito incrível?" Eu olhei para ele e disse: "Pode me contar. Sou todo ouvidos." Eu sempre gostei desse tipo de história. Adorava o sobrenatural. E aquele ambiente era extremamente perfeito para esse tipo de história. Mata em volta fechada, um sítio, fogueira, pessoas ao redor. Não tinha coisa melhor. Não tinha como acontecer de forma melhor aquela história. Então, ele começou a contar a mim que seu tio era um homem muito corajoso. Era uma pessoa de coragem muito rara. Seu tio, em uma determinada noite, após deixar a sua então na época namorada na casa dos pais dela, ele voltava andando por uma estrada muito deserta. Isso foi há muito tempo atrás. Essa estrada era iluminada apenas pela luz da lua. Ele sempre carregava consigo um pau de mata-cobra. Enquanto caminhava, ouviu a uma certa distância de si algo correndo em alta velocidade. Calculou que era um animal muito pesado e enorme. Ouviu a ele rosnando à distância, batendo as grandes orelhas e pisando de forma muito pesada no chão. Então veio à sua mente: eu vou me esconder aqui na sombra dessa árvore e quando esse bicho passar, eu vou arrebentar ele com a madeirada na cabeça. Ele então foi para trás da árvore e ficou debaixo da sombra, onde a luz da lua não alcançava. E esperou o bicho chegar. Ao longe, ele via aqueles barulhos e pisadas pesadas se aproximarem. Chegou até a pensar que fosse um cavalo. Mas, ao olhar um pouco adiante e vendo aquele vulto negro se aproximando na estrada, ele percebeu que não se tratava de um simples cavalo. Aquilo era um bicho diferente. Vinha correndo em 4 patas. Quando se aproximou dele, ficou em pé de 2 patas e começou a farejar o ar. Ele disse que o tio dele só pensou em salvar sua vida. Porém, se corresse e aquele bicho o visse, e com certeza o veria, muito provavelmente ele estava perdido. Ele então apoiou aquele pedaço de madeira aonde ele estava e usou para subir na árvore de forma o mais silenciosa possível. Aquele bicho ficava farejando o ar, uns olhos amarelos, vivo, um bicho grande, todo peludo, mas com partes falhadas. Rodeava de lado para o outro, até que ao longe ele começou a ouvir sons de cachorro e ficou observando. Do nada, apareceu uma cachorrada e começaram a atacar aquele bicho, que ele só pôde pensar: essa é minha chance. Ele falava que os cachorros atacavam o bicho e o bicho dava patada. Os cachorros voltavam com mais raiva e o bicho dava várias patadas. Mas os cachorros eram incessavelmente agressivos e não voltavam para trás. Sempre que eram arremessados, voltavam. Os urros e gritos daquela criatura era muito tenebroso. Vendo aquela oportunidade como uma chance para correr, o rapaz então pensou: essa é a minha hora. Desceu então da árvore, de forma silenciosa, aproveitando aquele momento,
e danou-lhe a correr, o máximo que podia. Só parou de correr quando encontrou um grupo de pessoas à frente. Ele parou e avisou aquelas pessoas para não seguir por essa estrada, que ali tinha um lobisomem que estava sendo atacado por cachorros. Aqueles 3 homens começaram a rir e debochar dele. Ele pegou e pediu para que eles prestassem atenção. Escuta, rapaz, escuta, olha os barulhos dos cachorros. Os homens continuaram a rindo dele. Vendo que aqueles homens não acreditariam nele, ele só pôde alertá-los mais uma vez. Se eu fosse vocês, eu não pegava essa estrada. E seguiu andando, de forma um pouco mais tranquila, mas olhando para todos os lados. Não demorou muito, depois que aqueles homens partiram na direção de onde estavam os latidos do cachorro e de onde ele via correndo por causa daquele lobisomem, ele escutou o barulho de gritos na estrada e viu apenas 2 dos 3 homens voltando correndo, de forma desesperada. Ao vendo aquele grito daqueles homens se aproximarem dele, ele então partiu em velocidade para casa e só parou quando chegou lá. O pai dele perguntou para ele o que tinha acontecido. Ele contou toda a história para o pai dele, que até não acreditou muito. Mas no dia seguinte, toda aquela notícia correu por toda a cidade. E aí o pai dele acreditou. Foi achado o corpo de um dos 3 rapazes totalmente decepado, de forma cruel, como se um animal tivesse o devorado, no canto daquela estrada. Na mesma estrada onde ele alertou os rapazes para não ir, na mesma estrada de onde ele vinha correndo. Ele sentia um pouco de culpa, porque ele poderia ter feito mais para os rapazes não ir naquela direção. Mas seu pai disse que ele tentou pelo menos, ele alertou. Infelizmente, os rapazes que não acreditaram. O próprio pai dele não acreditou muito quando ele contou. O pai confessou a ele que até riu depois, quando entrou para dentro do quarto. Pediu desculpas ao filho e disse que nunca mais duvidaria de nada que ele falasse. A notícia percorreu todo o lugar, a polícia investigou e disse que foi ataque de animal. Mas só aqueles 3 homens sobreviventes, ele e 2 dos 3 que foram para aquela estrada, regressando apenas 2, sabem de fato o que aconteceu. Eles se depararam com um lobisomem, foram incrédulos, não acreditaram e pagaram o preço. Perderam um amigo por uma criatura que muitos hoje julgam mitológica, que muitos hoje julgam apenas ser lenda. Entendam uma coisa: a lenda só é lenda até você se deparar com ela. E toda lenda vem de uma realidade. O sobrenatural existe, está aí, e não tem para onde você fugir. Não desacredite de tudo, porque quando você for pego por ele, sem estar preparado, você não vai sobreviver. Boa noite.